Olá a todos! A gente vai para mais uma aula hoje de língua portuguesa, agora com o assunto tipos textuais. Esse conteúdo, ele também dialoga com gêneros textuais, porque os gêneros textuais, eles também fazem parte, de características que cada gênero tem ou não. Os tipos, eles já englobam como que esse texto é escrito. Ele é narrativo, ele é descritivo, ele é dissertativo. Então, esse assunto, ele é tão importante para as questões objetivas quanto para a redação. Porque se você errar o tipo textual na redação, você pode tirar uma nota muito baixa ou zerar. Bom, então o que são os tipos textuais? A gente usa essa expressão para designar uma sequência definida nos textos. Esses aspectos eles são relacionados à questão sintática, ao tempo verbal, às relações lógicas, e eles são classificados como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. São os mais conhecidos, né? Talvez você já deve ter ouvido ali falar na argumentação, que é o texto dissertativo argumentativo, né? Que é o texto próprio da redação do Enem. Bom, os tipos textuais, cada um, ele tem a sua característica e ele entra em vários gêneros textuais. Então, se eu pensar, por exemplo, no conto. Conto, ele é um texto narrativo, né? Então, gênero e tipo andam juntos. Isso é tão importante que a gente tem que considerar muito as características de cada gênero. Eu lembro de uma vez um vestibular, por exemplo, muito conhecido, de uma universidade muito conceituada, que pediu uma crônica como redação. Não foi um texto dissertativo argumentativo, foi uma crônica. E se o aluno ele faz um texto dissertativo argumentativo ao invés de escrever a crônica e saber quais são as características da crônica, ele zera o texto, ele perde a redação. Né? Então, a gente tem que saber diferenciar cada gênero e cada tipo textual. Se é uma narrativa, eu tenho que contar uma história, tem que ter tempo, espaço, personagem. Né? Se é uma descrição, eu tenho que detalhar um objeto, uma pessoa. Né? Então, o tipo ele é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a narração. Né? A narração ela é marcada pela temporalidade. Né? Então, na narração, numa narrativa, a gente tem um tempo, tem um espaço, tem um personagem, tem um narrador. Aconteceu no presente, no passado, acontece no presente, aconteceu no passado, ou é uma história que vai acontecer. Ela é fictícia ou ela é real? Quais são os personagens? São seres humanos? São personagens, pode ser até mesmo uma cadeira, pode ser um animal. Né? Numa sequência narrativa, a gente pode usar inúmeros personagens fictícios ou não, né? Uma narrativa, por exemplo, que a gente tem visto ultimamente é a narrativa no esporte. Eu tenho uma narração instantânea, ela está acontecendo ali em tempo real e ela é com base, como eu já disse, na realidade e não uma ficção. Mas eu posso pegar um conto de fadas, onde eu sei que a história vai ser contada com base na ficção. Pode ser direcionada à criança ou não. Né? Então, na narrativa, quais são os gêneros textuais mais comuns aí que eu tenho? Eu tenho a crônica, eu tenho o romance, eu tenho a fábula, a piada, a novela, o conto de fadas. Lembrando que a novela, hoje a gente tem essa ideia só de um gênero televisivo, né? Mas é um gênero textual primeiramente escrito, né? Ele nasceu ali do texto, da palavra, né? E na novela a gente tem protagonista, antagonista, a gente tem uma história, um enredo ali sendo contado, várias narrativas, várias histórias ao redor. A gente tem também, se a gente for pegar em ordem de classificação, a gente vai ter o romance, a novela, o conto e a crônica, né? Tem ordem de, vamos colocar assim, de tamanho mesmo, porque o romance ele engloba mais personagens, tem um enredo maior, a novela menos, depois a crônica, o conto e depois a crônica. No caso da crônica, tem uma curiosidade, porque ela é narrativa, tem uma história ali sendo contada, mas ela também pode ser dissertativa. Tem uma opinião também ali sendo elaborada. As crônicas atuais, elas têm uma reflexão. Então, não é só uma história sendo contada sobre um ponto atual, alguma coisa. Vai ter uma reflexão ali, alguma coisa, né? Sobre o assunto que está tratando. Então, na narrativa, que é um gênero muito conhecido, mas que na redação do Enem não vai ser cobrada, ela vai ser cobrada, pode ser cobrada nas questões objetivas, né? A narrativa, ela sempre vai ter um personagem, a gente vai saber onde acontece a ação, em que tempo acontecem,
vai ter um enredo ali, alguém que vai praticar alguma coisa, que vai acertar, que vai brigar ou que vai acertar. Então, uma narrativa é uma história sendo contada. Ela pode ser real ou não. Aqui a gente tem um exemplo de uma fábula. Na fábula, a gente sabe que o personagem principal sempre vai ser um animal. Essa é a característica desse gênero textual, né? E o tipo textual, eu quero que fique bem diferente isso. Gênero textual é o próprio exemplo, a fábula. Tipo textual é como esse gênero é feito. No caso aqui, ele é feito de forma narrativa. Então vamos lá, o leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história, uma boa ação ganha outra ação. Bom, a gente tem aqui, então, uma história, uma narrativa e, no final, uma lição, uma moral, que é comum de todas as crônicas, né? Elas têm um ensinamento, elas têm uma abordagem no final. Você lê a história e ela tem um ensinamento. A questão é que, numa narrativa, como uma fábula, não pode ter uma cadeira como personagem principal, aí vai ser o apólogo. Tem que ser um animal, essa é a característica do gênero. Mas não só isso, precisa ser uma narrativa, precisa ser uma história sendo contada. Então, é o que a gente vê aqui nesse exemplo. Então, passando agora para a descrição, que é uma sequência marcada pela espacialidade. Então, não há uma sucessão de acontecimentos como a narrativa, tempo, espaço, onde acontece, quem faz qualquer coisa, mas há uma representação de uma imagem, a produção ou a reprodução de algo. Essa reprodução pode ser de um ambiente, eu posso descrever esse ambiente onde eu estou, eu posso descrever uma pessoa fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, posso descrever, detalhar, reproduzir o que eu estou vendo, né, ou não. Então, uma sequência descritiva, é importante dizer que ela anda muito junto com a narração. Então, eu posso ter uma narrativa, por exemplo, se eu pego uma narração de futebol, eu tenho ali a história, o que está acontecendo, quem está fazendo o gol, quem não está, e eu posso, ao mesmo tempo, dizer quem é aquele jogador, aquele alto, moreno, ou aquele mais forte, ou aquele mais fraco. Então, eu estou detalhando, descrevendo como é essa pessoa. Então, vamos lá. Na descrição entram alguns gêneros textuais. Por isso que eu sempre falo, gênero e tipo está muito junto, né? Está muito unido. Quando você vai estudar gênero, você vai ver como que esses gêneros são feitos. Quais são os gêneros descritivos? A gente tem a receita, culinária ou a médica, guias turísticos, listas de compras, legenda, cardápio, né? Esses gêneros textuais, eles são muito descritivos, eles estão falando ali o que tem naquela composição, ou o que tem, por exemplo, um guia turístico, a gente vai ter ali quais são os ambientes, como são esses ambientes, às vezes até um pouco da história aí já entra a narrativa, mas quando eu conto como é onde é esse ambiente, onde ele fica, o que ele tem, eu estou descrevendo. Numa receita culinária, eu tenho a descrição ali dos ingredientes que eu vou usar. Numa receita médica, eu tenho a descrição ou a reprodução ali dos remédios que eu vou ter que tomar para tal doença, né? Então, esses gêneros textuais, eles englobam nessa ideia de descrição, né? A gente tem muitos gêneros descritivos, mas a maioria deles acaba sendo narrativo, né, e dissertativo. Mas é importante dizer que um único gênero pode ter vários tipos, né? Como eu dei o exemplo da crônica. A crônica pode ter narração e dissertação, que a gente vai chegar depois. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um cardápio, né? A gente vai num restaurante, a gente vai em qualquer lugar e a gente recebe ali o cardápio com a descrição do que vende e do valor. Tem alguma opinião ali? Não. Vai ter alguma história sendo contada ali? Provavelmente não. O que se tem, quando você pega um cardápio, você espera o quê? Que ali tenha a descrição exata do que se vende no local e o valor dele. É isso que você espera.
E quando a gente fala disso, é importante pensar que quando a gente pensa num gênero textual, a gente está esperando algo dele, né? Se eu pego um folheto, eu estou esperando uma informação específica. Se eu pego um cardápio, eu estou esperando uma informação específica. Se ele não me atende, gera uma frustração, porque o objetivo do gênero textual é essa comunicação e o tipo deve estar bem inserido. A sequência argumentativa, que é aquela que se faz a ideia de um ponto de vista. Aqui, todo mundo vai entender que a gente está falando também da redação do Enem, né? Que eu vou abrir um parênteses aqui para falar. Por que os vestibulares pedem muito um texto dissertativo argumentativo e não um texto narrativo? Acontece de pedir? Existem vestibulares que pedem texto também narrativo ou descritivo. Mas a maioria, como o Enem, vai pedir o texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele quer saber a sua opinião, o seu ponto de vista sobre determinado assunto, né? Então, você tem uma opinião formada, você defende um lado sobre determinado assunto. Essa é a ideia do texto dissertativo. O aluno ele tem que ser capaz de formar uma opinião sobre um assunto. Violência, meio ambiente, educação, saúde, não importa. Ele tem que ter uma opinião sobre aquilo fundamentado na realidade, em pesquisas, né? E não simplesmente inventar. Daí a diferença. Se você pega um texto narrativo e descritivo, você pode fazer um texto fictício e tá tudo certo. Agora, num texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo, você não pode colocar um texto ficcional ali, né? Você precisa colocar a sua abordagem. Se você não faz isso, tem as suas consequências. É o caso daquele aluno do Enem que foi escrever a redação do Enem e colocou ali uma receita. Ao invés de escrever um texto dissertativo, ele colocou uma parte ali descritiva, né? Se o texto é dissertativo, argumentativo, tem que ser todo dissertativo, argumentativo, né? E não abrir brecha para colocar uma narração ou uma descrição. Você pode até descrever algum título de um livro, alguma coisa, filme ou uma referência, mas não se prolongar sobre isso, né? Então, na argumentação, a gente vai ter aí manifesto, que é um texto de opinião, sermão, oral e escrito. Sermão é um texto de opinião, né? Baseado, claro, ali na Bíblia, né? Um ensaio editorial de um jornal, uma crítica, uma monografia. E aí, no ambiente acadêmico, a gente tem muitas, né? Que são os artigos científicos, que são textos que variam entre 15 a 20 páginas. A gente tem a monografia, um pouco maior, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, aí, que varia de 100, 200, 300 páginas, né? Então, são textos de opinião, mas não é qualquer opinião. É uma opinião fundamentada. Eu não posso simplesmente pegar um texto e escrever, eu discordo da violência e tal. Não, eu preciso fundamentar. Por quê? Tenho que utilizar um teórico, um filósofo, alguém conhecido que falou sobre aquele tema. A opinião é minha? Mas ela é fundamentada. Então, o texto dissertativo, ele é muito importante, porque ele suscita críticas e questionamentos. Então, no caso da redação do Enem, é importante que você saiba que o seu texto é de opinião, se não for, você vai perder ponto por isso, né? Porque é uma competência do Enem. Na prova discursiva, se você também não dá essa atenção e não entende que cada texto tem uma abordagem, que ali há uma crítica, você não vai acertar a questão, né? Porque os textos, se aparecer um fragmento ali de uma monografia, um fragmento de uma crítica, de um manifesto, você pode saber que é uma crítica a alguma coisa, é uma abordagem, uma reflexão. Por isso que é argumentativo. Dissertar, você vai dar a sua opinião. Agora, argumentar é dar opinião com argumentos. Por isso que a redação pede isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma redação do Enem, direção e álcool, coquetel fatal. Eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos, que são um exemplo, e mostram como que é o texto dissertativo argumentativo. A imprudência no trânsito devido ao consumo de bebidas alcoólicas resultou na criação de uma lei que colocasse fim na falta de discernimento de muitos motoristas ao volante. A polêmica Lei Seca. Implantada com sucesso em muitos países, gerou grande alvoroço ao chegar no Brasil em 2008, com o ousado objetivo de diminuir o exorbitante número de acidentes no trânsito. A gente tem primeiro a apresentação aqui do tema, voltado para a Lei Seca. Depois, a gente tem argumentos que fundamentam a minha opinião sobre o assunto.
Eu não posso simplesmente ficar só jogando informação, estatística. Não, eu preciso, como é um tipo textual argumentativo, dissertativo argumentativo, eu preciso colocar argumentos, se possível colocar um autor conceituado sobre a área, né? Informações que fundamentam o meu texto. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele precisa de posicionamento. Ficar em cima do muro não é um tipo ideal para um texto desse. A gente precisa defender um ponto de vista. Ou você concorda ou não com o tema. Bom, agora a gente vai para a sequência explicativa ou expositiva, que é aquela que dá informações sobre alguma coisa. O objetivo é só adquirir um saber, né? Você vai expor alguma coisa. É bem diferente do texto dissertativo argumentativo. Não é só informar, lá eu preciso dar minha opinião. Aqui a gente faz mais explicação mesmo, né? Não se faz uma defesa de um ponto de vista, mas eles tratam de fenômenos, de conceitos, de definições, né? Alguns exemplos de textos assim: aulas expositivas, conferências, capítulos de livro didático, verbete de dicionário, enciclopédias, entre outros. Um exemplo muito comum é o livro didático. Quando você pega um livro didático, ali tem uma exposição sobre um assunto. Sobre oração subordinada, sobre as plantas, sobre os animais, sobre os vegetais. Eu não tenho ali uma opinião sobre essas plantas ou uma crítica sobre alguns animais, né? Não, eu tenho ali um ponto de vista apenas expositivo, né? Não é, na verdade, não é nem opinião, é só uma explanação, uma explicação de um conteúdo, né? Dicionário é isso. Você pega ali o significado de uma palavra, a classe gramatical dela e acabou. Não tem se essa palavra é a opinião do autor sobre essa palavra. Não, a gente só vai ter essa informação. Então, aqui o exemplo mais comum, né, os livros didáticos. Qualquer área, a gente vai ter um texto expositivo. Livro didático é o gênero textual. O tipo textual é o expositivo, né? Tem que sempre ficar claro. Eu posso falar de vários gêneros textuais e cada um deles vai ter um tipo textual. Vai ser descritivo, vai ser narrativo, vai ser dissertativo, vai ser expositivo, é isso que a gente tem que pensar. E a gente tem também um outro tipo textual que é a sequência injuntiva ou instrucional. Como o nome já diz, né? Eu acho que é muito cobrado assim, nos vestibulares o nome injuntiva, tá? Mas fica aí a dica para fazer associação com instrucional, né? Como o nome já diz, né? Ele quer instruir. Os verbos, eles estão sempre no imperativo, né? O verbo no imperativo, dando ali a ordem, né? É aquele que predomina a função conativa apelativa, que é um assunto que a gente também vai ver. E tenta convencer o receptor, aquele que ouve, a atender à vontade do emissor, aquele que fala. Então, na sequência injuntiva, eu uso verbos para convencer alguém, né? E isso é importante aí para identificar os gêneros. Quais são esses gêneros? Eu tenho o horóscopo, a propaganda, eu tenho a bula, a receita culinária, eu tenho manuais de instruções de aparelhos e livros de autoajuda. Se eu for pegar, por exemplo, alguns manuais, né? Abra tal coisa, não faça isso, porque pode ter um prejuízo. Ou até mesmo as receitas culinárias, né? Coloque tantas medidas, mexa, não deixe fazer assim, não deixe, porque assim é melhor e tal. Eu tenho uma instrução ali, eu estou ensinando alguém usando os verbos no imperativo. Então, no gênero injuntivo, a gente vai ter mais instrução mesmo, de como fazer, de como não fazer. E aí a gente tem inúmeros gêneros textuais, né? Os livros de autoajuda, né? Aqueles que as pessoas leem, estão ensinando, dê um sorriso, dê um bom dia, faça isso, faça aquilo, que você vai ser mais feliz e tal. Então, está ensinando a como se comportar, tá relacionado ao comportamento. Mas tem aqueles manuais que são relacionados a alguns aparelhos em que a gente tem que saber se comportar de acordo com aquilo. Vale dizer que o tipo textual injuntivo é um dos que as pessoas menos procuram muito. Se você for pensar, assim, alguns, né? Nos manuais de instrução, as pessoas quase não leem manual. Eles preferem aprender ali, né? Sozinhos. Mas, claro que existem outros, como livros de autoajuda, que são super vendidos. Mas hoje em dia, em termos assim de veiculação,
eu acho que os gêneros narrativos, né, os tipos narrativos e os tipos dissertativos são os que mais estão inseridos aí, mais comumente usados. Então, aqui a gente tem um manual de produção de televisão, né? É feito para um público específico, né? E a pessoa que vai ler, ela vai esperar aí que, de fato, nesse tipo de texto, ela encontre algumas características, né, bem peculiares. Algumas diferenças aqui, tem alguns exemplos aí para a gente observar. Então, os tipos textuais que a gente viu: descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Lembrando que esse argumentativo, ele é a mesma coisa que o texto dissertativo argumentativo, que é o texto de opinião, tá? Então, exemplos aí, algumas frases para a gente ver. Na descrição: sobre a mesa havia milhares de livros. Estou só descrevendo o que tinha em cima da mesa. Narrativa: os passageiros aterrissaram em Nova York no meio da noite. Estou contando uma história, mesmo que parte dela. Expositiva: uma parte do cérebro é o córtex. O cérebro tem 10 milhões de neurônios. Então, eu estou informando com base na realidade, na informação científica. Então, aqui é só uma exposição, sem opinião, sem nada. Argumentativa: a obsessão com a durabilidade nas artes não é permanente. Então, aqui já é uma opinião sobre a obsessão com a durabilidade das artes. Então, opinião é um ponto de vista e é um texto dissertativo argumentativo. E a injuntiva: pare, seja razoável, que pode ser até algo relacionado à autoestima, né? Autoajuda, aliás. Então, a gente tem aí os exemplos. Então, se a gente vê na prova, exemplos escritos dessa forma, eles entram nesses tipos textuais, tá? Então, o tipo textual vai ser descrição, narração, exposição, dissertação e injunção. Então, vamos agora para um exemplo. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Aí a gente vai observar esse texto e vai identificar o tipo textual. Botafogo, etc. Beirávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas Marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro nacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a Serra dos Órgãos cerrava barcos e o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rola e a vinha derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite, varada pelas pressas da cidade. Você vai dizer: eu não entendi nada. Às vezes, o texto, como essa questão, está mais relacionado à estrutura do que ao próprio sentido, que é o caso aqui, ó. Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de Oswald de Andrade. Importante dizer, um texto ele pode ter vários tipos, às vezes até 4 tipos textuais, mas um vai predominar, né? Eu posso pegar uma crônica, um conto, aliás, e nesse conto ter narração e descrição. A novela ou romance do mesmo jeito. Posso pegar uma redação do Enem e ter uma descrição ali breve de um livro, né? Então, os textos eles podem englobar outros tipos, mas a gente tem que observar qual que predomina. Nesse texto que a gente acabou de ler, qual é a linguagem que predomina? A. Narrativo descritivo com predominância do descritivo. B. Dissertativo descritivo com predominância do dissertativo. C. Descritivo narrativo com predominância do narrativo. D. Descritivo dissertativo com predominância do dissertativo. E E. Narrativo dissertativo com predominância do narrativo. Observe que a gente tem aí uma variação de narração e descrição e a dissertação. Lembrando que dissertação vai ter que ter opinião. Tem opinião naquele texto? Vamos ver. Não tem, né? Porque é um texto narrativo descritivo com predominância do descritivo. A gente tem só a descrição do ambiente, uma parte ali contando uma história ou outra, mas é muito breve. E em nenhum momento a gente tem a opinião, uma defesa de um ponto de vista com argumentos, né?
Então, se aparecesse, por exemplo, um trecho de uma bula, seria descritivo, né? Agora, se contasse a história de uma pessoa, indivíduo, indo ao hospital pedindo esse remédio, seria narrativo. Agora, se tivesse o relato dessa pessoa criticando a postura do médico e dizendo que o remédio não adiantou, dissertativo, né? Então, o aluno, ele precisa identificar, olhar para o texto, entender qual é a abordagem, qual é o tipo textual, não só o gênero, mas qual o tipo textual. Então, na aula de hoje, a gente viu a importância do tipo textual nas provas, nos vestibulares. Claro que eu estou falando desse âmbito, mas também é importante em outros contextos, né, sociais. É importante o aluno perceber que se ele fizer uma redação do Enem narrativa, ele vai tirar nota baixa. Se o texto é dissertativo argumentativo, ele precisa atender a essa abordagem dissertativa argumentativa. Agora, quando eu fizer as questões objetivas, eu tenho que olhar para o texto e entender, está contando uma história, está só reproduzindo, está dando uma opinião. Isso é como o texto é escrito, isso é o tipo textual. Então, tanto o gênero quanto o tipo textual é importante reconhecer que ele está muito presente nas provas, nos vestibulares. Então, é isso por hoje. A gente se vê na próxima aula. Até lá!